o áudio, alguma coisa, vocês me avisam aí pelo áudio de vocês. Certo. Boa tarde. Está nossa aula de hoje, 9 de setembro, está sendo gravada. Se alguém se opuser, por favor, se manifeste aí no chat ou pelo áudio, ok? Então, vamos aqui para os nossos. Ficou sem áudio, professor. Olá, estão me ouvindo? Não é? Só um minutinho agora, como é que está? Estão me ouvindo? Cortou eco, tá bom? Melhorou? Ok. Tá ok. Pronto. Eu acabei tirando. Qualquer coisa que não esteja funcionando muito bem, aí me avisa novamente. Eu estou aprendendo aqui as coisas, né? Da melhor maneira aqui. Estou com problema no notebook. Certo? Pronto. Estão vendo o meu slide, né? Sim. Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre conceitos básicos, tá? A gente vai continuar uma conversa sobre estatística, tá certo? Eu mandei uma lista para vocês, e aí vocês devem ter percebido, né? Uma lista de exercícios, onde eu faço várias perguntas, né? De maneira bastante, digamos assim, curiosa, tá? Isso foi para vocês pesquisarem, investigarem sobre conceitos importantes da estatística, para compreender bem como é que a estatística trabalha, né? E para somente então a gente chegar nos cálculos, né? Às vezes a gente aprende a fazer muitos cálculos, né? Mas não sabe interpretar, não sabe avaliar se aquelas estatísticas elas são de boa qualidade, confiáveis, o nível de confiança e assim por diante, né? Então é importante aí alguns conceitos antes da gente partir para os cálculos, tá bom? Qualquer momento que alguém queira comentar, perguntar alguma coisa, certo? Sobre a que eu for apresentando, fica à vontade para falar, tá certo? Certo? Certo. Eu li aqui José Davi falando, comentando para eu gravar as aulas e depois uma aula para tirar dúvidas, né? É porque, de alguma forma, eu gosto de interagir com os alunos, entendeu? Então, quando eu estou apresentando online, existe a possibilidade de eu questionar algumas coisas, inclusive alguns pontos da apresentação, eu sempre deixo uma pergunta para vocês. E aí você responde, comenta, a gente conversa, bate um papo, entendeu? E não apenas eu expor. Esse é o motivo das minhas aulas online. Mas uma aula ou outra eu estou pensando em realmente deixar gravado e marcar só o horário de tira dúvida, tá certo? Então, a gente vai falar sobre população, censo, amostra, amostragem, o que são esses conceitos, tipos de população, população-alvo e acessível, parâmetro de estatística, foi uma questão da lista de exercícios, né? O que é um parâmetro, o que é uma estatística, variável e dado, referência,
e as referências. Então, população, a gente já viu na aula passada que população é todo um conjunto, um conjunto formado por todos os elementos que têm pelo menos uma característica em comum que está associada a um problema, né? A um problema ou a um objetivo de estudo, tá certo? Né? Por exemplo, numa pesquisa de mercado, a população pode ser todos os possíveis consumidores, né? Isso, os possíveis, né? Os que podem ser consumidores do novo produto ou do produto que você já está no mercado. No estudo sobre hipertensão, a população poderia ser somente as pessoas hipertensas, dependendo do objetivo, né? Se, por exemplo, o objetivo é testar a eficácia de um novo medicamento, tá? Então, você pegaria só todos os hipertensos, né? Aí aplicaria um medicamento novo para um grupo de hipertensos e um medicamento placebo, né, que não surte nenhum efeito, né, para pessoas hipertensas. E aí faria alguns testes estatísticos para verificar se o novo medicamento seria melhor do que o padrão também. A gente pode colocar um grupo de hipertensos com um medicamento padrão que já vem sendo utilizado, comparar a eficácia entre esses medicamentos. Mas também poderia ser todas as pessoas de modo geral, não somente as pessoas hipertensas. Se o objetivo do estudo é identificar fatores que levam uma pessoa a ser hipertensa. Então, identificar, será que pessoas fumantes, né, mesmo ela vem de um grupo que não é hipertensa, será que ela vem a tornar-se hipertensa pelo fato dela fumar? Então, a gente identifica um fator, né? Se o fumo, né, fumar, ela leva a hipertensão ou não, né? E um outro grupo de pessoas que já são hipertensas, a gente pode acompanhá-los também e verificar, né, se isso vai ou não surtir efeito, né, o fumo de alguma forma na questão dos hipertensos. Ok? Outro exemplo, se o problema a ser pesquisado está relacionado com a qualidade de um certo produto produzido numa indústria, a população pode ser composta por todas as peças, todas as peças produzidas numa determinada hora, turno, dia ou mês, dependendo dos objetivos. Então, aqui a gente delimita o tempo, né? Se eu quero um controle mais rígido sobre a produção, então a população seria observada, toda a população de hora em hora. Se não tem tantos problemas assim para ser detectado, a gente pode considerar uma população no dia, né? Ou então no mês, depende do objetivo. Outro exemplo, se o objetivo de um estudo é pesquisar o nível de renda familiar de uma certa cidade, a população seria todas as famílias dessa cidade. Então, a gente delimita geograficamente da cidade, né? As famílias da cidade, todas as famílias. Mas se o objetivo fosse pesquisar apenas a renda mensal do chefe da família, a população seria composta por todos os chefes de família dessa cidade. Então, já não seria as famílias, mas sim os chefes, nesse caso. Nesse último caso, é importante a gente identificar bem o que é um chefe de família. Chefe de família, hoje em dia, geralmente, não é somente o esposo, o marido da casa, né? O pai da casa. Mas pode ser, hoje em dia, a própria esposa, né? A mulher da casa, desde que ela tenha uma renda maior para contribuir, né, no sustento da casa. Então, pode ser a própria mulher, tá? Ou um filho, né? Algum filho, alguma coisa do tipo, certo? Então, é preciso definir bem, né, o que é o chefe da família. Então, percebo que para isso é importante para a gente definir também o que seria a nossa população. Observe que no exemplo anterior é apenas uma situação que é preciso definir ou conceituar bem características que definirá o elemento populacional a ser estudado. Por exemplo, quando a gente está num estudo que a gente deseja estudar o tabagismo ou o alcoolismo, né? Então, a gente precisa dizer como é que a gente pode identificar um tabagista, né? Por exemplo,
é preciso caracterizar ou delimitar os elementos que constituem a população de consumidores de um certo produto ou serviço. No caso aqui já é um outro exemplo. Mas no exemplo do tabagista, será que o tabagista é aquele que fuma 3 ou mais cigarros por dia? Ou é aquele que fumou de 3 a 4 vezes por semana, né? Ou seria aqueles que vêm sendo usuários de tabaco nos últimos 3 meses, certo? Então, é preciso definir bem o que é um tabagista. Da mesma forma, o alcoólatra. Tá? Na pesquisa de mercado, uma população de consumidores. A população de consumidores de queijo, por exemplo, pode ser formada por pessoas, mas também a população poderia ser grandes supermercados ou um mercadinho de um bairro, cidade, estado ou mesmo até um país. Então, essa população seria por pessoas dessa forma, né? Ou pessoas, ou grandes supermercados seriam a população, mercadinhos de um bairro, cidade ou estado ou um país, né? Então, tudo isso depende dos objetivos e o público que se deseja informação. Alguma pergunta aqui? Se alguém tiver alguma curiosidade? Não. Sim. Não? Ok. Qualquer curiosidade, fica à vontade. Então, o censo, né? O censo nada mais é do que a observação de todos os elementos da população. A gente já ouviu falar de que 10 em 10 anos o IBGE, né, ele realiza o censo, né? O censo para verificar todas as características da população brasileira, das pessoas, dos brasileiros, né? Brasileiros. Né? Então, observar todos os elementos da população, a gente realiza um censo. Geralmente, a gente realiza censo quando? Quando a população é pequena, certo? Quando as variáveis são fáceis de serem medidas ou observadas, ou quando a gente necessita de resultados exatos, ok? E a amostra? A amostra é uma parte da população, ou seja, ele é um subconjunto, né? A população é um conjunto e a amostra é um subconjunto, uma parte da população. E alguns motivos para se observar apenas uma amostra é a falta de tempo, né? Que a gente pode, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, a gente não pode pesquisar, não tem tempo indefinido para poder realizar a pesquisa, né? Você tem 2 a 3 dias, por exemplo, porque se passar muito tempo é arriscado terminar, ocorrer a eleição e você não fez a pesquisa. Recursos financeiros, a gente não tem muito dinheiro para gastar, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, numa pesquisa de mercado, né? Ou humanos, né? A gente precisa de muitas pessoas no censo para realizar o censo. Por isso que é realizado de 10 em 10 anos, né? E numa pesquisa amostral, a gente precisa de poucas pessoas, de maneira que a gente pode até supervisionar melhor essas pessoas, controlar melhor e, consequentemente, garantir uma melhor qualidade na pesquisa, né? Para usar a amostra, também, em geral, é mais fácil controlar e observar dados através de uma amostra, foi o que eu acabei de falar. E em processo destrutivo, né? Existem experimentos que, por exemplo, verificar o tempo de vida útil de uma lâmpada ou de um eletrodoméstico. A gente coloca num processo de uso intensivo, certo? A lâmpada ou o eletrodoméstico, e verifica quanto tempo dura aquele produto, né? E, automaticamente, quando ele termina a vida útil dele, se autodestruiu, né? Então, a gente não tem como realizar isso também com todas as lâmpadas do processo de produção, senão vai à falência, né? Então, tem que ser uma amostra, né? Algumas lâmpadas para verificar tempo de vida útil num processo de vida útil de uso intensivo, tá certo? Então, a amostra é importante, né? Exemplo de amostra: conjuntos formados por parte dos elementos populacionais descritos nos exemplos anteriores, né? Na população de consumidores de queijo, somente alguns consumidores. A população de chefes de família, somente alguns chefes de família. A população de famílias, algumas famílias, e assim por diante. Amostragem. Diferentemente do censo, a amostragem
refere-se à observação de apenas uma parte da população. Então, a amostragem é a maneira de observar a parte da população, tá certo? E técnicas de amostragem são procedimentos, como coletar a amostra. É o que define a técnica de amostragem. E ela tem como principal objetivo garantir uma representação mais fiel possível da população. É como se fosse um retrato, tá certo? Você retira um retrato da população através de uma amostra, de uma parte, e ela tem que representar de maneira mais fiel, ser o mais parecida possível da população. Isso a gente chama de representatividade da população. Tem que representar muito bem a população, tá? Através de técnicas de amostragem, ou seja, de procedimentos para observar a amostra. Okay? A população, é interessante a gente observar que ela tem do tipo finita, quando o número de unidades de observação pode ser contado e é limitado, ou infinita, quando a quantidade de unidades de observação é ilimitada. Ok? Se a população é conjunto, um exemplo, né? Se a população for todos os alunos que cursam a disciplina de estatística num determinado semestre da UFCG, de que tipo é essa população? Finita ou infinita? Aguardo a resposta de vocês aí. Pode ser no chat. Ou no áudio. Finita. João, ok. Os demais concordam? Tá, todos os alunos da disciplina de estatística, num certo semestre da UFCG. Finita, correto. Agora, se as populações são o conjunto formado por todos os alunos de estatística do Brasil, tá? Todos os alunos da estatística do Brasil. Outro, o conjunto formado por todos os eleitores brasileiros. Outro, todos os indivíduos residentes numa certa cidade, do sexo masculino e com mais de 35 anos de idade, todos hipertensos. Isso é um exemplo de Sônia Vieira, de 1988, de bioestatística, esse livro. Então, essas três populações são de que tipo? Finita ou infinita? Diga aí no áudio. Infinito. Finita? Sim. Todas as três? As três. As três. Os demais concordam com essa afirmação? Sim. Pois é. Aparentemente, essas populações elas são do tipo finita, tá certo? Porém, existe uma característica adicional nessas populações. É que todos os alunos de estatística do Brasil é uma quantidade muito grande, correto? Né? Então, para isso. Okay. Então, e a mesma coisa, todos os eleitores brasileiros, é uma população muito grande, pode-se imaginar finito, né? E todos os indivíduos da cidade, masculino, maior de 35 e hipertenso, também a gente pode pensar num número muito grande de pessoas. Então, apesar da gente pensar que sejam finitas, na verdade, elas podem ser consideradas infinitas, de forma técnica, dizendo estatisticamente técnico, certo? Pois essas são exemplos de populações finitas, porém consideradas infinitas para a finalidade estatística, porque a população é muito grande. Então, em termos, por exemplo, depois de probabilístico, certo? Essas populações são infinitas. Ok? Alguém quer questionar isso aqui? Sim, o Gabriel falou. O terceiro exemplo tem várias restrições, porém, ainda considera uma população grande, né? Dependendo da cidade também, claro, né? A cidade pode ser muito grande, por exemplo, São Paulo, e aí existe ainda um número muito grande de pessoas do sexo masculino, mais de 35, e todos hipertensos. Então, pode-se pensar que seja finito, porém, como é muito grande a população, a gente considera essa população infinita. Ok?
Ok, Gabriel? Tá certo. Tipo de população finitas, porém praticamente infinitas. Disse que uma população finita é praticamente infinita toda vez que o número de elementos que constitui a amostra é muito menor do que o número de elementos que constitui a população. Tá? Então, se a amostra é muito menor do que o tamanho da população, então a gente diz que a população finita é praticamente infinita. Na verdade, o n minúsculo, que representa o tamanho de uma amostra, dividido pelo n maiúsculo, que é o tamanho da população, isso aqui tende a zero. Por quê? O tamanho de população grande, no limite para infinito, n pequeno, que é o tamanho da amostra sobre o tamanho da população, tende a zero. Então, quando isso tende a zero, tá? A gente diz que a gente está numa situação que a população é infinita, é do tipo infinito. Tá certo? Beleza. Alguém chegando agora? Paulo. Paulo, conseguiu conectar? Boa tarde, Paulo. Vamos lá. Populações infinitas só podem ser estudadas através de amostras, né? Uma coisa interessante. Por quê? Quando se deseja estimar, por exemplo, quando se deseja estimar a probabilidade de sair cara em uma moeda viciada, em que por mais que seja possível a gente jogar muitas vezes essa moeda para verificar se ela é viciada mesmo e com qual probabilidade de sair cara, por exemplo, sempre a gente vai ter uma amostra. Por quê? Porque, teoricamente, a gente pode jogar de maneira indeterminada e ilimitada de vezes a moeda para cima e verificar se é cara ou coroa. Tá certo? Então, as repetições, elas representam, o tamanho de repetições seria a população, tá? Os resultados, todos os resultados possíveis, né? E isso a gente pode jogar a moeda infinitamente para observar se ocorre cara ou coroa. Esse é o experimento, né? Então, população finita, infinita, aliás, a gente só pode observar, na verdade, uma amostra, e não uma, uma população, né? Um censo, para realizar um censo. Populações finitas muito grandes, e praticamente pode ser consideradas infinitas. Nesse caso que a gente viu anteriormente, né? Aqui nos exemplos, todos os alunos de estatística, como são muitos alunos de estatística do Brasil, é praticamente impossível observar toda a população. Então, a gente realiza uma amostra. Todos os eleitores, é praticamente impossível realizar o censo. Somente na hora de fazer a eleição que a gente tem um censo. Assim mesmo, tem aqueles faltosos, né? Então, a gente realiza a amostra. E assim por diante, né? Então, a amostra infinita, população infinita, a gente realiza a amostra. O estudo cuidadoso de uma amostra, em geral, tem maior valor científico que um estudo sumário de toda a população. O que isso quer dizer? E quando a gente tem uma amostra, é mais fácil da gente controlar vários fatores que podem interferir na qualidade e na confiança da pesquisa, quando a gente faz uma amostra. Então, isso é mais fácil de controlar as variáveis, os fatores que interferem no resultado da pesquisa, do que quando a gente realiza um censo, ou seja, observa a população. Concordam? Mais sobre populações, né? População-alvo e população acessível. O que é a população-alvo? É uma coleção de elementos ou objetos que possuem as informações procuradas pelo pesquisador e sobre os quais devem ser feitas inferências. É muito parecido com o conceito de população que a gente já viu, tá certo? Né? E qual a diferença, então, para a população acessível? Nem todos os elementos da população estarão necessariamente disponíveis para participar no estudo, sendo a disponibilidade afetada por diversos fatores, pode ser geográfico, ético ou outros. Por exemplo, aliás, então, população acessível é um subconjunto da população-alvo, para o qual, por sua vez, queremos tirar conclusões. Então, a população, a gente tem uma população que a gente interessa estudar, então ela é a alvo. Só que nem todos os elementos estão disponíveis, e aí a gente vai ter acesso apenas a uma população, a um subconjunto dessa população-alvo, então a gente chama de acessível, tá? Porque são os elementos, somente os elementos
populacionais que podem ser acessados. Vamos ver através do exemplo. Uma pesquisa sobre consumidores de café, né? A população-alvo seria consumidores habituais de café residentes em Portugal, tá? Por exemplo, né? E a população acessível? Seriam os clientes de uma cadeia de estabelecimentos. Então, você vai pesquisar os clientes somente das cadeias de estabelecimentos, tá bom? Né? Então, seriam os acessíveis. Os consumidores de café fora dessa cadeia de estabelecimentos não estariam sendo acessados. Uma pesquisa eleitoral para prefeito. População-alvo, todos os eleitores da cidade. População acessível, poderia ser todos os eleitores da cidade que não estejam morando em outra cidade, que pode ocorrer isso, não é verdade? No período da pesquisa. De repente, eles estão viajando a trabalho ou realmente estão morando fora, de maneira fixa, né? Então, poderia tornar esses eleitores fora da cidade inacessíveis. Então, a gente tem uma população acessível somente os que estão residindo na cidade durante a pesquisa. População-alvo, como definir? Como é que a gente pode definir? Então, segundo Malhotra, a população-alvo tem de ser definida em termos de elemento, que é o objeto sobre o qual se deseja as informações. Em levantamento, geralmente é o entrevistado. Tá? Unidade amostral, isso em pesquisas amostrais a gente ouve falar bastante sobre unidade amostral. O que é? É um elemento, pode ser um elemento ou uma unidade que contém o elemento, tá? Que está disponível para ser escolhido em algum estágio do processo de amostragem. Para definir uma população-alvo, também é necessário ter a ideia da extensão, que se refere às fronteiras geográficas. Tá? E para definir a população-alvo, é preciso pensar no período. É o período de tempo que está sendo considerado durante a pesquisa. Então, por exemplo, suponha que uma empresa pretende avaliar a resposta do consumidor a uma nova linha de batons, tá? E deseja extrair uma amostra de mulheres com mais de 18 anos. Tá? Então, a população-alvo seria o quê? Se decidirmos selecionar diretamente uma amostra de mulheres com mais de 18 anos, a unidade amostral é... Quem seria a unidade amostral? Alguém pode responder aí no chat ou no áudio? Aí eu desejo testar um pouco aí a compreensão que eu falei. Alguém, por gentileza? Seria o grupo de clientes de mais de 18 anos, não a população toda, mas no caso, algumas clientes mulheres acima de 18 anos. Pronto, A unidade amostral seria, não algumas, mas sim todas, porque a gente está falando aqui sobre a população-alvo. População são todos, não algumas. Algumas seria a amostra, certo? Então, a população-alvo seria todas as mulheres acima de 18 anos. Né? E a unidade amostral é a mesma que o elemento populacional. Né? Voltando aqui, o que é elemento populacional? É o objeto sobre o qual se deseja as informações, as mulheres mais de 18 anos. Em levantamento, geralmente é o entrevistado. A unidade amostral é um elemento, ou uma unidade que contém o elemento. Nesse caso aqui, mulheres mais de 18 anos. É a unidade amostral que coincide com o elemento, e não contém o elemento. Ou seja, todas as mulheres mais de 18 anos. Por outro lado, a unidade amostral poderia ser um domicílio, certo? E, neste caso, né, então, pode ser que na pesquisa, por ser um pouco difícil de observar diretamente as mulheres mais de 18 anos, a gente pensa em dividir os elementos, as unidades amostrais, em residências, os domicílios. Né? Aí os domicílios seriam selecionados aleatoriamente, que seria mais fácil, e dentro desses domicílios, todas ou algumas mulheres com mais de 18, os elementos populacionais, tá? Então, os domicílios contêm as mulheres, né, de mais de 18 anos, que são os elementos. Então, unidade amostral contém elemento populacional, certo? Ali, residentes seriam entrevistadas, tá? Ou entrevista todas as mulheres mais de 18 anos dentro da residência, ou algumas que moram ali naquela residência.
Tá? Então, unidade que contém elemento. Unidade seria residência. Elemento, mulheres que moram dentro da residência. Então, a unidade contém elemento. Né? Então, neste caso, a unidade amostral e o elemento de população são diferentes. Ok? População-alvo, como definir? Exemplo 2. Suponha que um estudo envolve mulheres grávidas de uma cidade. E, neste caso, se decidir selecionar diretamente uma amostra de mulheres grávidas residentes na cidade, que não seria uma tarefa nada fácil, na verdade, o que seria uma tarefa o que não seria uma tarefa nada fácil, realmente. Né? Selecionar todas as mulheres grávidas de uma cidade não seria tão simples, né? Identificar, localizar essas mulheres para fazer a pesquisa. Então, nesse caso, né, as unidades amostrais são quem? Digam aí pelo áudio. Aguardo respostas. Observar todas as mulheres grávidas da cidade. As unidades amostrais são quem? Alô, respostas? As mulheres grávidas. As mulheres gráficas. Aí as unidades amostrais coincidem ou não com o elemento populacional? Acho que sim. Coincide. Então, as unidades amostrais são as mesmas que os elementos. Todas as mulheres grávidas da cidade. Tá certo? Se eu for observar todas as mulheres grávidas. Né? Por outro lado, se selecionamos mulheres grávidas dentro de unidades básicas de saúde, né, a gente tem o quê? As quais também são previamente selecionadas, temos que as UBS são o quê? As unidades amostrais. As unidades amostrais, né, que contêm o quê? As mulheres grávidas, onde as mulheres grávidas são os elementos populacionais. Unidades, ó, UBS são unidades amostrais e são diferentes dos elementos de população. Quem são os elementos de população? As mulheres grávidas. Então, a gente imagina um plano amostral, que é como observar, coletar os dados amostrais, né? Primeiro seleciona o UBS, né? De repente a gente pega todas as UBS e faz sorteio dentro das UBS para observar as mulheres grávidas, ok? População-alvo nem sempre é fácil, tão fácil de definir. Por exemplo, suponha num projeto de pesquisa de mercado, onde a gente quer avaliar a resposta do consumidor a uma nova marca de colônia masculina. Então, nesse caso, quem constitui a população-alvo? Eu queria saber de vocês, quem seria a população-alvo aqui? Esse projeto de pesquisa de mercado. Alguém, por favor? Tecnicamente seriam os homens, só que não só homens que compram perfume, né? Não só homens, quem mais pode comprar? Mulheres também podem comprar. Qualquer pessoa Mulheres pode comprar também. o perfume. Pronto. Então, você começa a definir bem quais são os objetivos, qual o público que você deseja extrair informações. Será que essa colônia aí é usada só por homens? Se você tiver interesse só no público masculino, aí você vai pesquisar somente homens. Mas, de repente, não, eu quero algo mais abrangente. Vamos ver como é o consumo das mulheres também, né? Então, a gente expande essa população, né, para as mulheres. Então, ó, pode ser todos os homens que usaram uma água de colônia durante o mês passado, né? Porque aí, né, a gente tem que verificar, será só os homens que usaram a colônia durante o mês passado ou homens que não usam colônias, de repente experimentando, né, pode vir a dizer que compraria esse produto, tá certo? Então, poderia ser homens com 18 anos ou mais, né? Tem que delimitar a idade, né? Como algumas mulheres compram água de colônia para seus maridos, as mulheres devem ser incluídas, né? Podem ser incluídas, né? Ou tem mulheres que gostam de colônia masculina também, então pode ser incluído.
essas e outras questões precisam ser resolvidas antes de definir adequadamente a população-alvo. Tá? Isso faz parte de definir o problema de sua análise estatística. É o primeiro passo para uma análise estatística, definir bem o problema. E definir a população-alvo é importante nessa fase. É a primeira etapa de um estudo estatístico. E parâmetro. Parâmetro é um conceito que eu pedi na lista, né? Não sei se vocês estão lembrados aí. Tá certo? Então, o que é um parâmetro? É uma medida numérica ou característica numérica, né? Que está relacionada à população, tá certo? Então, é uma medida, uma característica numérica associada à população, medida na população, que é obtida a partir de todos os dados populacionais, ou seja, através de um censo. Então, por exemplo, a renda média das famílias brasileiras é de salário mínimo. Se for num censo, né, a renda média de um salário mínimo é um parâmetro, né? Um parâmetro que está na população. A gente não tem incerteza sobre esse valor. Então, representando, por exemplo, X como renda, né, renda das famílias, alguns parâmetros seria a média, tá? A renda média, MI, ou a variância, né? A variabilidade da renda das famílias, sigma 2, certo? E a gente representa por letras gregas. A proporção de elementos populacionais com uma certa característica P. Então, a proporção de eleitores favorável a certo candidato P, se for na população toda, nós temos um parâmetro. Não tem incerteza envolvida nesse parâmetro, nesse número, né? A proporção de pessoas com uma certa doença, uma doença rara, tá? Então, se for na população toda, P é um parâmetro, tá? Uma característica numérica da população. E estatística, um pouco diferente do parâmetro, estatística também é uma medida ou característica numérica, só que ela é obtida através dos dados amostrais. Ou seja, você coleta os dados da amostra, de uma amostra, e a partir dessa amostra, dos números gerados por uma amostra, você calcula uma característica numérica. Então, essa característica numérica é uma estatística. Na verdade, enquanto a gente não observa a amostra, ela é chamada de estatística, e ela é pensada como sendo uma variável aleatória, ou seja, ela pode ter uma distribuição de probabilidade, certo? A partir do momento que eu observo um número particular na amostra, um número realmente que eu fiz a pesquisa, obtive os dados numéricos e calculei a estatística em cima desses dados, aí eu tenho um número, aí esse número a gente chama de estimativa. Já estou adiantando, né, a próximo conceito, certo? Então, para representar uma estatística amostral, né, uma característica numérica de uma amostra, por exemplo, média amostral, a gente vai representar por X barra. A gente vai usar bastante essa notação. Variância amostral, S2, maiúsculo S, né? Proporção amostral, P barra. Essa notação é para variável aleatória, estatística, tá certo? Sendo variável aleatória. Então, os parâmetros não apresentam incerteza sobre o seu valor real. Por outro lado, as estatísticas podem representar diferentes valores, se obtidos a partir de diversas amostras. Então, observe, quando eu realizo uma pesquisa, eu tenho uma estatística. Eu vou observar, por exemplo, pesquisa eleitoral. Eu faço uma pesquisa de 3 dias, aí gera uma proporção de 40%. Se com poucos dias eu fizer de novo, muito provavelmente eu não vou observar 40%, mas eu posso observar 41%, 42% e assim por diante, ou um número bem diferente, tá? Então, existe uma variabilidade, uma incerteza na estatística. Já no parâmetro, não. Como ele observou toda a população, não tem incerteza. Estimativa é um valor particular da estatística. Por exemplo, a renda média estimada, tá, das famílias, por exemplo, é de R$1.000. Então, um número, estimativa é um número de uma estatística, onde estatística é uma variável aleatória que representa o quê? Uma característica numérica da amostra, obtida a partir de dados amostrais. A amostra ela gera variáveis aleatórias, e função de variáveis aleatórias também é uma variável aleatória, certo? E sendo de dados amostrais, a gente tem a estatística. Outro exemplo
de estimativa. A estimativa da prevalência de determinada doença em uma região é de 1%, ou seja, cerca de 1% das pessoas têm uma certa doença, tá? Numa certa região. Variável, características de interesse a ser analisadas, tá? Então, você tem interesse em analisar, por exemplo, renda, sexo, escolaridade, se for, por exemplo, prever preço de apartamentos, aí você quer verificar, por exemplo, variáveis, quais seriam? Tamanho do apartamento, localização, número de quartos, né? As condições, se é nova, se é boa, se é excelente, e assim por diante. E daí, eu vou passar outras listas aí de exercício, aí eu quero que vocês pesquisem quais são os tipos de variáveis ou dados, certo? Aí vocês precisam verificar quais são os tipos de variáveis, porque dependendo do tipo de variável, você tem um procedimento de análise estatística, você caminha por um lado ou pelo outro, dependendo do tipo de dados ou de variável que você tem em mãos. Tá? Certas técnicas estatísticas não se aplicam de acordo com o tipo de variável que você tem em mãos. Tá? Dado ou observação, informação individual ou agregada, tá? Numérica ou não. Tá? Então, são informações, né, os dados, que pode ser individual ou agregada. Por exemplo, a renda média dos familiares, né, numa família. Então, você agrega o quê? Você pega a renda de todos os familiares e divide pelo total de familiares. Então, você tem uma média, uma renda média na família. E aí, então, você tem um dado agregado. Essa é a ideia, certo? Todo dado coletado se refere a uma determinada variável. Exemplos de dados na área biomédica. Dados sobre mortalidade infantil, sobre eficiência de medicamentos, sobre dosagens biológicas, sobre incidência de problemas sistêmicos, sobre índice de cáries dentárias, entre outros. Isso aqui são referências bibliográficas. Deixa eu ver aqui. Eu vou introduzir aqui só uma parte de introdução da amostragem, certo? Técnica de amostragem, porque é uma partezinha só para interagir um pouco com vocês. E aí eu vou concluir a apresentação de hoje, ver se a gravação deu certo, também a gravação da aula de hoje, e aí eu vou tentar produzir aqui umas videoaulas, aí e tentar seguir aqui a sugestão do José Davi, é isso? Gravar as aulas, ok. Aí tentar, tá certo? Para ver se é melhor. Aí a gente vai tentando, né? Vai experimentando, ver qual é a melhor solução aí para nossas aulas e aprendizado, ok? Então, amostragem. Fazer uma introdução e ter uma abordagem para calcular o tamanho da amostra, tá bom? Ó, então, isso aqui a gente já discutiu hoje, né? População, todos os elementos que estão relacionados a um problema que a gente interessa estudar, tá? E a amostra, uma parte dos elementos da população, a amostra. E parâmetro, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, seria a proporção de eleitores favoráveis ao candidato, de todos os eleitores da população favoráveis. E estatística seria o quê? A proporção de eleitores numa pesquisa amostral que são favoráveis ao candidato. Só esses eleitores aqui, só a parte. Seria a estatística. Tá? Amostragem, técnica de amostragem e plano amostral. Tá? A amostragem refere-se à observação de apenas uma parte da população. Né? E técnica de amostragem? São os procedimentos para a coleta da amostra. Tá? Então, a amostragem é o ato, é a observação de apenas, é a observação da parte. E o procedimento, como coletar a amostra, refere-se às técnicas de amostragem. O objetivo, a gente já comentou, é garantir a representatividade da população, ou seja,
que represente de maneira mais fiel possível o comportamento da população, e aí a gente tem o plano amostral, buscando esse objetivo, ou o planejamento amostral. O que é o plano amostral? É o protocolo que descreve o método para a coleta de dados, ou seja, descreve exatamente como escolher uma amostra, como é que a gente deve observar a parte da população, além de definir o tamanho da amostra, certo? Então, só para concluir a nossa aula de hoje, aí eu vou tentar gravar, fazer uma videoaula e deixar disponível para vocês. Hoje é quarta, né? A nossa próxima aula é segunda, né? Eu vou experimentar fazer videoaulas para a nossa próxima aula na segunda, mas fiquem atentos aí na sala de aula virtual, tá certo? Para as informações da gente. Então, amostragem no dia a dia. Vocês podem observar que muitas coisas que a gente faz no dia a dia é através de amostragem. Vocês poderiam dar alguns exemplos? Imagine aí alguma coisa que a gente não observa o todo para tirar alguma conclusão, tomar alguma decisão. Exame de sangue, muito bem. A gente não precisa retirar todo o nosso sangue para saber se a gente está com algum problema de saúde ou não. Então, a gente tira uma parte, né, uma amostra, né, e aí a gente tem o suficiente para dizer como é que está a nossa saúde. O que mais? Mais algum exemplo? Para experimentar a comida, muito bem, né? A gente não precisa estar ali cozinhando, tem alguma comida ali numa panela, a gente para experimentar como é que está o sal, né? Nessa comida, a gente não precisa comer a comida toda que está na panela, basta uma colherzinha, já experimentamos e sabemos, né? Uma parte já é a amostra no dia a dia, né? Então, muito bem, né? Então, a gente tem esses exemplos, um sorvete, né? Se ele está bastante saboroso, a gente não precisa experimentar o pote de sorvete. No entanto, se for tão saboroso, a gente devora o pote de sorvete, né? E um café, né? Será que o café está quente o suficiente para o nosso gosto? Se ele está adoçado, né? A gente não precisa tomar uma garrafa de café completa para verificar isso. Então, uma pequena xícara de café já representa uma amostra do café em toda a garrafa. E aí, o exame de sangue que eu citou, né? Esse último exemplo, a última figura aqui. O processo intuitivo de amostragem faz parte do nosso dia a dia. Tá? Então, pessoal, para não deixar muito cansativo, né, a nossa aula já tem aí quase uma hora, né, eu vou parar por aqui, esse slide aqui, e se houver a necessidade, o slide anterior dos conceitos básicos, eu vou gravar a videoaula e deixar disponível para vocês, tá certo? E vamos ver se funciona direitinho, né? E se não funcionar, a gente tem uma aula online na próxima segunda-feira, às 14 horas. E também eu vou pensar aqui em novas listas de exercício, sendo uma delas exclusivamente sobre distribuição normal, tá? Já é para vocês irem treinando, inclusive eu já fiz algumas perguntas aí nessa lista de exercício da primeira, sobre distribuição normal, tá? Então, façam de antemão já uma pesquisa sobre distribuição normal, como calcular probabilidades, usar a tabela de distribuição normal, tá? E assim por diante, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Tá? Eu vou parar a apresentação aqui, concluir também a gravação. Boa tarde a todos.